Olá pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai começar a falar agora sobre conflito de competência, tá? Eu coloquei todos os artigos de conflito de competência do CPC, da CLT e da Constituição para vocês darem uma olhada, mas a gente já vai passar lá para os nossos esqueminhas. Leia a letra da lei, tá? Pra gente não ficar aqui só lendo na aula. Se ele vai ler esse material, vem aqui para a tela comigo, ó. Coloquei a parte do CPC e a parte da CLT, que fala sobre o conflito de competência, beleza? Aqui, ó, a gente tem o 803 do CLT, esse aqui a gente vai ler, tá? Depois você dá uma lidinha lá no material. Olha o que diz o 803. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre juntas de conciliação e julgamento. Aqui, sempre que vocês estiverem vendo aí juntas de conciliação e julgamento, são varas do trabalho. É que a CLT não foi atualizada, tá? Nesse sentido. Então, conflito de competência entre vara do trabalho e juízes de direito. Lembra que a gente viu lá na Constituição que o juiz de direito pode ser investido na competência trabalhista. Os TRTs, juízes, tribunais do trabalho e órgãos da justiça comum. E as câmaras do TST, aqui é o próprio TST, tá? 804. Dar-se-á conflito de jurisdição quando ambas as autoridades se considerarem competentes, é o conflito positivo, ok? O famoso conflito positivo de competência, em que dois juízes estão dizendo que a competência é deles, e quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes, conflito negativo de competência. As duas autoridades estão se julgando incompetentes. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados pelos juízes do trabalho, pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho, pela parte interessada ou seu representante, tá? É vedado à parte interessada suscitar conflitos de competência quando já houver oposto na causa a exceção de incompetência. Você já opôs lá a exceção de competência, você não vai opor mais um conflito, tá? Coloquei até um exemplo aí para vocês, ó. Empregada juíza reclamação trabalhista em São Paulo. A empresa alega na preliminar de contestação que a prestação de serviço ocorreu em Vitória, devendo o processo ser encaminhado para aquele local. Sendo acolhido o pedido e enviado os autos para Vitória, não poderá a empresa suscitar, por exemplo, conflito negativo, ou seja, que a vara do trabalho de Vitória também não seria competente para o caso. Aqui é um exemplo que ainda fala de preliminar de contestação, mas você vai lembrar aí que agora a gente tem a exceção de incompetência territorial. Na verdade, esse é um exemplo de processo civil, mas aqui no processo trabalho, você vai lembrar que a gente tem a exceção de incompetência territorial, ok? Tá lá no artigo 800 da CLT. Não pode a empresa chegar, opor a exceção de incompetência, apresentar a exceção de incompetência, falando, olha, não é a vara de Vitória, ou não é a vara de São Paulo, manda para Vitória, chega lá em Vitória e fala, também não é Vitória. Não tem como, tá? Continuando aqui, no ato de suscitar o conflito, deverá a parte interessada produzir a prova de existência dele. Os conflitos de jurisdição de que trata o 803 serão resolvidos. Aqui é muito importante, porque o que costuma cair em prova é quem resolve o conflito, tá? Pelos tribunais regionais, deixa eu só passar aqui, pelos tribunais regionais, tá? Quanto aos conflitos suscitados entre a vara e o juiz de direito, ou entre vara e vara, ok? Entre vara e vara, e entre vara e juiz de direito. Aí vão ser os TRTs. Pela Câmara de Justiça do Trabalho, nem existe mais, né? Os suscitados entre tribunais regionais ou entre varas, ok? Aqui, vara do trabalho, juiz de direito e TRT, que está ali aplicando a jurisdição trabalhista. Isso aqui vai ser, na verdade, pelo TST, pelo próprio, depende, né, se isso aqui está vinculado àquele TRT ou não. Pelo Conselho Pleno, os suscitados entre as Câmaras de Justiça do Trabalho e da Previdência Social. Isso aqui esquece, tá? Pelo STF, os suscitados entre autoridades da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Eu peguei aqui e fiz esqueminhas para te ajudar. Olha só, o que o TRT
decide. O TRT, ele vai dirimir os conflitos entre vara do trabalho e juiz de direito, vara do trabalho e vara do trabalho. Se essas varas do trabalho aqui, ó, vamos supor que eu estou falando da vara de Brasília, que é vinculada ao TRT da 10ª, ok? E vara do trabalho de Palmas, Tocantins, que também é vinculada ao TRT da 10ª região. Nesse caso, como elas estão vinculadas ao mesmo TRT, isso é solucionado pelo TRT da 10ª, ok? E aqui, pessoal, qual é a regra? Tecnicamente, nem há conflito. Tecnicamente, não há conflito, porque tá tudo dentro do mesmo regional, tá? A gente vai ver aqui mais pra frente. O TST, ele vai dirimir conflito entre TRTs de diversas regiões, ok? TRT e vara do trabalho vinculada a outro TRT, vara do trabalho e vara do trabalho, aqui de TRTs distintos, ok? Ou juiz do trabalho com jurisdição trabalhista. O que eu quero que você perceba? Aqui, ó, sempre que eu tiver regiões diferentes, deixa eu anotar aqui para vocês, regiões diferentes, esse conflito vai para o TST, beleza? Se for TRT ou vara do trabalho e juiz de direito, TJ, juiz federal ou TRF, ou seja, ramos diferentes da justiça, quem vai dirimir é o STJ. E se for entre o TST, tá? O TJ, TRF, juiz de direito ou juiz federal, como aqui eu tenho um tribunal superior, vai para o STF, ok? Aqui a gente tem o 809 que vai falar assim: nos conflitos de jurisdição entre juntas e juízos de direito, observar-se-á o seguinte: o juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e com a sua informação remeterá o processo assim informado o mais breve prazo possível ao presidente do TRT competente. No Tribunal Regional, logo que der entrada o processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às juntas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, quando os dois estão dizendo que a competência deles, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos e solicitar ao mesmo tempo quaisquer informações que julgue convenientes. Seguidamente, será ouvida a Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão. Então, aqui é como que o TRT vai julgar esse conflito. Proferida a decisão, será a mesma comunicada imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente, ok? Aqui, ó, esse 810 e 811 tem previsões importantes. Olha o 810. Aos conflitos de jurisdição entre tribunais regionais, aplicar-se-ão, obviamente, as normas lá do artigo anterior. E nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre os órgãos da Justiça e de Justiça Ordinária, tá? Esse processo, aqui, ó, como a gente pode ver, não foi recepcionado pela Constituição, porque não é STF, é STJ. Para o STF, tá, pessoal? Só se envolver o TST. Então, anota aí no seu artigo que essa parte não foi recepcionada. A ordem processual de conflito de jurisdição entre as câmaras do TST será estabelecida no regimento interno. A gente não tem mais essas câmaras, mas aí o TST tem regra específica no regimento interno, ok? Súmula 420 é aquela que fala que não tem competência, ou não tem conflito, perdão, entre varas da mesma região. Olha o que diz o 420. Competência funcional, conflito negativo, TRT e vara do trabalho de idêntica região. Não se configura conflito de competência entre Tribunal Regional do Trabalho e vara do trabalho ele vinculada. Por quê, pessoal? Porque o TRT, aqui a gente está pensando assim, ó, segunda instância, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ops, deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui
um exemplo só para vocês entenderem o que ele está falando, tá? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu proponho uma ação, vamos supor que eu proponho uma ação rescisória, ok? E eu apresento proponho a minha ação rescisória na vara do trabalho, ok? Aí vem o réu da ação rescisória aqui e fala, ó, competência errada, incompetência funcional, diz que a competência é do TRT. E é mesmo, a ação rescisória começa na segunda instância, a competência originária do TRT. Vamos supor que o juiz aqui da vara do trabalho é louco e fala, não, a competência é minha. Se a vara do trabalho diz que a competência é dela e o TRT diz que a competência é dele, o TRT não é quem reforma essa decisão? Então não tem conflito de competência, vai prevalecer o que o TRT diz e o processo vai subir. É por isso que ele está falando que nesse caso, entre o TRT e vara da mesma região, não tem conflito de competência, ok? Continuando aqui, aqui a gente tem mais uma competência especial aí da Justiça do Trabalho, tá? Saiu aí 28 de março no informativo 193 do TST. Então, antes da gente falar da competência territorial, eu quero fechar essa decisão com a competência material. Eu quero fechar essa competência material com essa decisão. Olha o que saiu aí nesse julgado do TST. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação em que advogados e empregados do Banco do Brasil S.A. pleiteiam a cota parte dos honorários sucumbenciais relativos ao período em que estiverem em gozo de licença saúde, não repassada pela entidade responsável por gerir o fundo comum dos honorários sucumbenciais recebidos pelo banco empregador. Na hipótese, prevaleceu o entendimento de que, independentemente de ter havido intermediação da associação, a competência é da Justiça do Trabalho, porque a controvérsia em torno do direito ou não ao recebimento da verba pleiteada está alicerçada na situação funcional dos reclamantes perante ao banco, que é o responsável pelo repasse dos recursos a serem geridos pela ASAB e concede as informações a respeito do desempenho dos associados em seus respectivos contratos de trabalho. Ok? Então, aqui a gente fecha competência material, vamos começar agora a competência territorial. O que a gente precisa saber da competência territorial, pessoal? A competência territorial ela é relativa, então ela se prorroga, ela não é absoluta, então ela não pode ser declarada de ofício, ok? A parte para discutir essa competência territorial vai se utilizar da exceção de incompetência territorial, que está lá no artigo 800, prazo de 5 dias a partir da notificação. Mas antes da gente entender essa exceção de competência, vamos entender aqui o que é competência territorial. A competência territorial na Justiça do Trabalho, ela é, em regra, da vara do local da prestação de serviços. Então, primeira coisa que você vai levar para a prova, a regra é vara do local da prestação de serviços. E aí a gente tem duas exceções. Vem comigo para a tela. Antes de ler o artigo, eu coloquei aí para vocês, fiz um esqueminha das exceções. Então, vamos escrever aqui, regra, local da prestação de serviços, ok? Local da prestação de serviços. Quando que eu não aplico a regra? Nessas duas situações aqui. Olha o que diz aí essa primeira coluna. O trabalhador, ele é agente ou vigiante comercial. Aqui, para você lembrar, é quando o trabalhador está em movimento. É o trabalhador que se movimenta, o empregador fica paradinho, tá? Então, aqui é aquele trabalhador que tem que ir visitar vários clientes, ok? Como é que fica aqui essa competência? Vai ser da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado.
e na falta, ok? Só se não tiver uma agência ou filial a qual o empregado esteja subordinado, é que a competência será a da junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, não esquece esse na falta aqui, que isso é peguinha de prova, tá? Segunda, vamos anotar isso aqui, pessoal? Então, quando é o trabalhador que está em movimento, é agência de vinculação do empregado, para vocês não esquecerem, de vinculação do empregado, ok? E se não houver, só se não houver domicílio do empregado, ou localidade mais próxima, ok? Segunda exceção, quando o empregador promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. Pensa aqui, ó, a empresa que se movimenta, é a atividade empresarial. Deixa eu só apagar aqui. É a atividade empresarial que se movimenta. Lembra do circo, tá? Nesse caso, a competência vai ser o foro da celebração do contrato ou em algum dos locais aí da prestação de serviços. Aqui não é na falta, aqui é só ou, ó. Então, vai ser local da celebração do contrato ou, tanto faz, o local da prestação de serviços, que é a regra geral. É isso que você precisa levar para a sua prova. Beleza? Isso você precisa levar para a sua prova. Dá uma lidinha lá no 651 da CLT, tá? Não deixa de ler. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês uma decisão, tá? Isso aqui pode ser utilizada, uma decisão de outubro de 2018. Eu trouxe ela aí porque pode ser utilizada na sua peça. Vai que caia algo que você tem que fazer algum tipo de argumentação nesse sentido. Aí, como vocês podem acompanhar, foi um caso em que o término das atividades da filial da empresa na localidade da contratação e da prestação de serviços, e aí você teve esse término, e a reclamação trabalhista foi ajuizada no foro do domicílio do reclamante, porque a filial da empresa, que era o local competente, já tinha sido extinta. E aí, com um fundamento na garantia de acesso à justiça, ó, aqui a gente tem essa parte aqui do julgado, ó, que deixa bem clara. Olha o que diz aí. Assim, para a autora, o processamento do feito no município em que reside atualmente garante-lhe o acesso à justiça. Aqui ele fundamentou no direito ao acesso à justiça, mas só porque não causou prejuízo ao direito de defesa da ré, pois o deslocamento do Rio de Janeiro até Uberlândia, já que o local, o foro competente, não tinha mais nenhuma filial da empresa, é mais viável que até Altamira, principalmente porque suas atividades nessa cidade foram encerradas, pressuposto que legitimou aí a competência deste local. Beleza? São decisões muito pontuais do TST em que ele aceita essa flexibilização. Beleza? Aqui, lembrando, tá? Decisão para a gente ratificar lá aquela ideia de competência material, que não cabe aqui competência do seu trabalho para julgar honorário advocatício. Beleza? Então, aqui só para a gente voltar no 651, pessoal, o que o 651 diz? Agora a gente vai ler o 651. Olha o que ele fala. A competência da Justiça do Trabalho, aí no caso a vara do trabalho, é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador. Então, o local da prestação de serviços é a regra, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Quando for parte de dissídio
agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. E, na falta, conforme a gente ressaltou lá no esqueminha, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. A competência da junta de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Então, a gente também vai utilizar essas regras, tá? Se essa prestação aí, se esse dissídio tiver ocorrido lá no estrangeiro. Parágrafo 3º. Em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no local da prestação de serviços. E aí, pessoal, quando a gente tem essa competência territorial, o que a gente tem que analisar aqui? O artigo 800 da CLT. O que eu quero que vocês... Eu coloquei ele 2 vezes aí para vocês, eu acho tão importante que ele é. Vamos fazer aqui um esqueminha do artigo 800 para a gente entender qual é a ideia. A ideia é a seguinte, pessoal. Aqui a gente já está vendo a exceção de incompetência territorial. A gente vai ver os detalhes dela lá nas respostas do réu. Mas isso está caindo tanto na OAB que eu quero fazer com um esqueminha para você. Vamos supor que eu propus a minha reclamação trabalhista em Brasília, tá? Vamos supor que eu propus lá a minha reclamação trabalhista em Brasília. Mas, na verdade, a prestação de serviços foi em Taguatinga. Aí a reclamada, ela é notificada, ela recebe essa notificação já com a data da audiência e tudo, de conciliação, dizendo que eu, empregada Fernanda, propus uma reclamação trabalhista em Brasília. O reclamado tem 5 dias a partir da notificação para apresentar a exceção de incompetência territorial. Pessoal, o que é essa exceção de incompetência territorial? É o seguinte, na exceção de incompetência territorial, o reclamado fala para o juiz que a reclamação trabalhista foi proposta na vara incompetente e pede para remeter para a vara competente. Nesse nosso exemplo, o reclamado vai apresentar a exceção de incompetência em 5 dias a partir da notificação para o juiz da vara de Brasília, dizendo: Excelência, a competência territorial para dirimir esse conflito é Taguatinga, é uma das varas do trabalho de Taguatinga. E aí eu peço para o juiz de Brasília remeter meu processo lá para Taguatinga, porque lá seria a vara do trabalho competente. Isso é exceção de incompetência territorial. A gente vai ver todos os detalhes dela lá em respostas do réu. Mas antes disso, o que eu quero te ressaltar aqui com vocês? No processo civil, se você está com a cabeça de processo civil, você vai lembrar que lá no novo CPC, a exceção de incompetência territorial é arguida na preliminar de contestação. A gente não tem mais exceção de incompetência lá no processo civil. Lá é uma preliminar de incompetência territorial. A gente não aplica as regras, essa regra específica do CPC, porque a CLT tem regra própria após a reforma trabalhista. Então, em relação à incompetência territorial, aqui na Justiça do Trabalho, a gente não vai esperar para falar na contestação. O reclamado tem 5 dias a contar da notificação para falar dessa exceção de incompetência. Beleza? A gente encerra aqui competência, vimos competência material, competência territorial, matéria que chove, despenca em prova, e vamos voltar aí para depois falar dos atos, termos, tá, processuais no processo do trabalho. Até o próximo bloco.